É com grande saudade que eu penso no Rio da minha infância. O Rio da minha infância, onde eu passava todo o verão com os meus amigos, onde me divertia imenso, onde aprendíamos a conhecer a natureza e a respeitá-la. Com o passar dos anos, o Rio começou a tornar-se cada vez mais sujo e poluído, até que, mais ou menos há 20 anos atrás, tornou-se completamente impossível desfrutar dele. A criação deste Parque das Serras veio trazer uma nova esperança a que esta situação seja revertida. Porque este parque, para poder existir e para servir os fins nobres a que pode estar devotado, ele precisa ter os rios limpos, as linhas de águas limpas. E essa é, na minha opinião, o principal foco. O resto, a parte florestal, a parte da biodiversidade, ela ainda existe, apesar de estar bastante danificada, sobretudo pela existência de demasiada monocultura, demasiados eucaliptos e, nos anos mais recentes, a sucessiva invasão de plantas como as mimosas, como as austrálias e, muito mais recentemente, as áqueas e as ervas das pampas, estão a tornar a paisagem sem espaço para as verdadeiras autóctones. Esse trabalho pode ser feito se houver vontade das pessoas, dos políticos e, sobretudo, da população globalmente. Posso dizer que esta zona é muito caracterizada pela monocultura do eucalipto, de uma forma extremamente excessiva, que são árvores de uma influência muito negativa na questão dos incêndios florestais. E, portanto, como árvores pirópteras, portanto, é preciso modificar um pouco, apostar mais em espécies autóctones, os carvalhos, os sobreiros, as faias, arbustos e também árvores como o medronheiro, que de alguma forma já se tem feito. Tem muita coisa que me fascina aqui no parque, outras não. Por exemplo, eu dou o exemplo agora eu costumo dizer esta moda parvónica e dos passadiços. Eu sou contra eles no sentido aqui no Parque da Serra e em muitos outros locais, mas principalmente aqui no Parque das Serras do Porto, porque outrora existiram as carquejeiras, os trilhos romanos, trilhos esses que se foram construindo ao longo dos séculos, das décadas, e, na minha modesta opinião, abaterem florestas para fazer passadiços, pois eu não acho isso uma coisa boa para um parque natural. Há que aproveitar estas características fantásticas, quer em termos de biodiversidade, quer em termos geológicos, e dinamizar muito mais, portanto, estas zonas do parque. Evitar e não avançar com uma moda que está agora, que é uma moda completamente descontrolada, que é a moda dos passadiços, dos miradouros, dos varandins, e, portanto, que estão a levar a que os autarcas gastem imenso dinheiro em iniciativas que não têm efeito nenhum, pelo contrário, vai trazer muitas vezes turismo em massa que acaba por ser altamente negativo para o Parque das Serras do Porto. Também nos dói imenso ver tanto dinheiro desperdiçado na construção de passadiços. O passadiço junto ao Foz das Pombas, denominado Macuca ou Serra de Cuca-Macuca, que era um nome antigo atribuído à Serra de Santa Justa, é o exemplo de um desperdício de cerca de 500 mil euros que em nada contribuem para a recuperação e para a conservação deste espaço. Se o quisermos ter como um ponto de natureza, é preciso controlar aqui os desportos motorizados, sei lá, ainda se faz um rally que passa no meio da serra, todos os sábados somos inundados por Moto4, motas, e eu não quero ser contra as pessoas que gostam disso, mas nesta altura em que temos um determinado caminho para percorrer, é preciso começar por algum lado, e penso que aqui o Parque das Serras devia ser muito mais controlado. As pessoas que gostam desses desportos
tem que ter locais próprios, não pode ser de uma forma desordenada. Não vale a pena estar aqui a elencar os problemas que isso traz, mas eles são mais do que muitos. Infelizmente, hoje em dia, sabemos que não é permitido nem aos jovens escoteiros fazer acampamentos nestes locais fantásticos e, portanto, estão condicionados em acampamentos e em atividades, muitas vezes em espaços fechados. Portanto, o espaço aberto é uma mais-valia para os nossos jovens, até é uma forma fantástica em termos educativas para lhes dar a conhecer quer a flora, quer a fauna, e, portanto, o retirar os escoteiros, o impedir os escoteiros de acampar nesta zona, portanto, das Serras do Porto, em contraponto, permitir que os desportos motorizados possam andar a seu belo prazer por aqui, utilizando até algumas zonas que deviam estar completamente preservadas e completamente impedidas da passagem desses veículos motorizados, porque provocam erosão em zonas que ainda estão, de alguma forma, preservadas. Eu vejo, por exemplo, nas notícias locais que a autarquia local quer abrir o PR1, o PR1 é um fojo ao turismo. Ora, nós aqui temos o habitat da salamandra lusitânica. A salamandra lusitânica, como toda a gente sabe, ou penso que toda a gente deve saber, que é uma espécie em vias de extinção. Ao abrir um fojo ao turismo, os fojos aqui foram os romanos há 2000 anos atrás que os abriram para procurar o ouro, e depois foi-se criando essa biodiversidade. Existem aranhas, espécies raras de fetos, cogumelos, e a salamandra lusitânica instalou-se aqui nas minas, nos fojos, e ao abrir ao turismo, creio que vai ser um descalabro, vai ser um abismo para essa espécie tão bonita, que é única, e eu não compreendo o porquê de a salamandra ser o símbolo do Parque Serras do Porto, se as próprias autarquias, ao abrir isto ao turismo, vão acabar por extinguir a própria espécie. O Parque das Serras do Porto, aqui às portas da segunda cidade do país, é um espaço que bem aproveitado, que bem organizado, que bem estruturado, podia dar aquilo que os habitantes do Grande Porto precisam, que é um parque com grandes funções lúdicas, com toda uma série de atividades e também com uma componente, porque não, de conservação da natureza, de educação ambiental, uma componente científica, de investigação científica. Foi uma iniciativa ótima que as 3 câmaras aqui do Parque, Gondomar, Valongo, Paredes, tomaram, mas de facto a nossa associação, IRIS, Associação Nacional do Ambiente, acha que a gestão que tem sido feita não tem sido a melhor, e o aproveitamento dos próprios fundos comunitários pecam também por desvios para utilidades que não são aquelas que nós acharíamos as melhores. O dizer vamos comprar as serras para reflorestar, para que comprar meia dúzia de terrenos se o restante 90% ou mais é uma área coberta de eucalipto? Ora, para se formar um verdadeiro parque, conforme a gente vê o Alvão, o Jerez, a Serra da Estrela, outros parques naturais que existem, temos que extinguir o eucalipto daqui. Nós entendemos que no Parque das Serras do Porto, um dos objetivos fundamentais neste momento é gradualmente, não é da noite para o dia, mas gradualmente recuperar a vegetação autóctone, acabar com as plantações de eucaliptos e gradualmente ir convertendo os locais eucaliptados em bosque de vegetação autóctone. É importante que os carvalhos, os sobreiros, os azevinhos, os madureiros regressem em força ao Parque das Serras do Porto. E aí as câmaras têm um papel fundamental, adquirir ou alugar terrenos para produzir esses bosques autóctones é um imperativo. Impõe-se fazer esse tipo de trabalho muito urgentemente. E receamos que esse tipo de desperdício e de má gestão e de má política venha a ser aplicado no canhão da Senhora do Salto, uma zona importante de nidificação de aves protegidas, como é o caso do falcão peregrino,
Portanto, preocupa-nos imenso que venha a surgir ali qualquer tipo de estrutura que perturbe a nidificação dessa e outras espécies que lá ocorrem. Seria interessante olhar para o Parque da Serra do Porto, para o seu potencial enquanto recuperação daquilo que era a vegetação original, por várias razões. Para devolver à paisagem aquilo que ela tem para oferecer a nível de diversidade paisagística. As monoculturas são de facto empobrecedoras, principalmente de eucalipto, porque há um esgotamento do solo, das suas características. Tudo o que existe a nível de subcoberto, as plantas ficam estioladas, portanto não conseguem florir. Há uma redução substancial do coberto característico do subbosque. E depois é uma planta que só dá floração ao final de 9 anos e é aos 9 anos que é efetuado o corte. Portanto, do ponto de vista produtivo, é uma produção a curto prazo, mas que inviabiliza tudo a sobrevivência do parque a médio e longo prazo, porque vai empobrecendo o próprio solo. E, portanto, seria interessante, em Manchas, fazer uma área piloto em que se vai recuperar aquilo que é a vegetação natural potencial das Serras do Porto e gradual e progressivamente, à medida que se vão cortando os eucaliptos, não permitir que sejam plantados mais eucaliptos, mas promover essa regeneração da vegetação natural potencial. O que é que se ganha com isso? É a recuperação de uma paisagem única, com um potencial a vários níveis, não só para a apicultura, mas potencial turístico e a questão bioclimática. E depois há outros produtos que podem tirar das espécies de subbosque, da vegetação natural potencial e que são de facto genuínas daquele território, e tudo o que é a identidade do território não pode ser copiada, porque eucaliptos podemos ter em qualquer lugar e a vegetação natural das Serras do Porto só conseguimos ter ali. E portanto é olhar para o parque como uma área que podemos devolver à paisagem aquilo que é de facto a sua natureza, que tem uma diversidade paisagística e um potencial económico noutras vertentes que são únicas e irrepetíveis.